Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um Lioncast. Aqui nós discutimos a estratégia e a rota para você que é estudante ou recém-formado da área ambiental a entrar no mercado de licenciamento ambiental e pegar o seu primeiro contrato em 4 meses ou menos. Eu sou Vinícius. Eu sou o Lion. E no Lioncast de hoje a gente vai falar sobre precificação. Show de bola. Nós vamos entender quais são a melhor maneira para você precificar seu serviço, produto, como é que Lion faz toda essa trajetória até encontrar o melhor ponto de conexão entre preço, valor, serviço e etc e tal. A gente também está ao vivo agora no Instagram, então todo mundo que estiver no Instagram vá mandando uma mensagem aí pra gente. Quem quiser participar, coloca sua dúvida, que vai ser um prazer imenso. E vai colocando aviãozinho aí, né, lá? Isso, vai mandando pra galera. Então vamos lá, vamos começar esse Lioncast de hoje. A primeira pergunta que eu tenho é: em que momento você identificou que a precificação poderia ser um desafio ou não, a ter clareza, que você sabe assim, isso é necessário que eu tenha clareza dentro do meu serviço? Porque em algum momento isso pode me prejudicar ou pode me ajudar e vice-versa. Cara, a precificação sempre foi um tabu, né? Quando a gente está na faculdade, quando eu estava ali terminando a faculdade, pra mim eu sempre vi a precificação como um tabu, porque a gente não tem a mínima noção de como precificar um serviço, um trabalho que a gente teoricamente pode fazer e vai oferecer para um cliente. Na faculdade a gente não vê nada sobre isso. Inclusive na faculdade, muitas vezes a gente nem vê quais são os trabalhos que a gente pode estar oferecendo, né? Quais são os serviços, quais são os trabalhos que têm mais demanda e aqueles que não têm tanta demanda assim na nossa região. Tudo isso na faculdade é meio que obscuro, a gente vê muito pouco, quando vê alguma coisa, né? E precificação está incluso. Eu me lembro que no meu estágio, 2014, finalzinho de 2014, início de 2015, quando eu estava estagiando, eu sempre tive essa dificuldade na hora de falar em precificação, né? Quando eu estagiava na empresa de consultoria, quem fazia essa questão de precificação e negociação era outro funcionário da empresa, eu era um estagiário, mas eu sempre fui muito curioso, e quando eu comecei a estagiar, quem conhece um pouco mais minha história, sabe que eu foquei 100% no estágio, então eu ficava olhando como é que funcionavam os contratos, eu ficava olhando como é que funcionava a precificação, e de fato, na empresa que eu trabalhava antes, não se tinha uma metodologia de precificação que o cara pegava e calculava ali na hora. Eu acho que é porque o funcionário era mais experiente, né? E ele já calculava aquilo tudo de cabeça, assim como eu faço hoje, né? Como a prática, a gente acaba tendo esses processos mais meio que automáticos. Então isso dificultou ainda mais a questão de aprender a precificar. Então, quando eu comecei a ver que isso era importante, foi no convívio que eu estava tendo com os contratos, com as negociações, no início do meu estágio, e eu vi que aquilo ali era algo que não é do além. Você não coloca o preço de um serviço sem ter critério. A primeira coisa, é diferente você vender um serviço e você vender, por exemplo, um produto desse aqui, um refrigerante desse, tá? Aqui você tem uma tabela de preço, tem um valor que você compra esse produto, existe uma tabela. Serviço não tem tabela, serviço depende de cada caso vai ter suas necessidades, cada caso vai ter um custo, cada profissional tem sua forma de precificar, tem sua consideração de custos, então isso torna o trabalho ainda mais complexo de precificação, é um trabalho que necessita de critério, necessita de um cálculo para se fazer isso, e foi a partir desse momento que eu percebi, que eu tive esse contato com a prática, foi que eu vi a necessidade de ter mais clareza sobre precificar. Precificação não é uma coisa que vem do além, não é uma coisa que existe uma tabela, como eu já ouvi muita gente falar, que para fazer uma tabela de preço para um PRAD, uma tabela de preço para um PGRS. Eu vi na prática que não é assim que funciona. Cada caso é um caso, cada estudo vai ter sua necessidade, cada serviço vai ter sua necessidade. É por isso que é importante ter uma metodologia para você precificar de forma eficiente, de forma rápida, de forma que realmente você tenha o benefício por estar fazendo aquele trabalho e também de forma justa, que você consiga explicar para aquele empreendedor o porquê que seu trabalho tem aquele investimento.
Total. Você falou que é muito diferente você vender um produto desse e vender um serviço. Qual o aspecto assim você acha que é a diferenciação primordial entre um e outro? Padronização. Esse produto tem um padrão, né? É uma lata de refrigerante, tem uma quantidade de ml aqui, enfim, tem o sabor, tem a questão energética. Existe um padrão nisso aqui, tá? No serviço, e quando eu falo de serviço, eu já quero trazer logo para a questão do licenciamento. Não existe padrão, não existe um tipo de serviço que você vai vender em grande escala para todo mundo. Isso aqui está disponível para qualquer pessoa chegar e comprar, que gostar disso aqui. No serviço ambiental não funciona assim. Cada caso tem suas peculiaridades, tá? Então, um serviço de licenciamento que eu faço para o empreendedor A não vai ser igual a um serviço de licenciamento que eu faço para o empreendedor B, porque cada um tem suas especificações, tem suas peculiaridades. Vão ter mais fatores envolvidos ali, por exemplo, quantidade de trabalho que eu vou ter que dedicar, quantidade de custo que eu vou ter para fazer esse trabalho, de deslocamento, a quantidade de projetos ambientais que eu vou ter que fazer em cada situação. Então todo o processo ele tem suas particularidades, como em qualquer coisa relacionada ao meio ambiente, né? Quando a gente estuda meio ambiente, a gente vê que nada é padronizado. Então a grande diferença é essa, né? Você quando vende um produto, aquilo é padronizado. Você tem um negócio físico ali para mostrar, ó, é assim, o tamanho e tal. Existe um padrão ali. No serviço não é assim. O serviço você tem que diagnosticar o caso, tem que ver quais são as necessidades e adaptar as soluções para aquele caso específico. Então a precificação também é única, não existe tabela por conta disso. E o legal disso é porque quando você trabalha com conhecimento, como você falou, não existe um padrão de preço a ser seguido, porque cada caso é um caso, né? Cada urgência é cada urgência também, né? Então você pode ser até maleável com isso. Essa questão de ser mais urgente vai lhe demandar um conhecimento X e menos urgente um conhecimento Y, né? Ou talvez até um esforço maior, esforço menor. Qual foi você lembra do primeiro momento que você teve que precificar um serviço e teve dificuldade ou não teve? Lembro, foi no estágio em 2015, eu não me lembro muito bem o mês, mas foi no início de 2015, porque eu me lembro que foi no início do meu estágio. Eu comecei a estagiar no finalzinho de 2014 e 2015 praticamente o ano inteiro foi no estágio e foi um plano de gerenciamento de resíduos sólidos para uma metalúrgica. Foi a primeira vez que eu tive um contato mais direto com uma precificação. Nessa fase do meu estágio, eu estava começando a assumir mais responsabilidades dentro daquela empresa de consultoria especializada em licenciamento. Então, o meu gerente na época, ele começou a me dar mais abertura para ter mais autonomia dentro daquele escritório. Então, não ficava só de coadjuvante ali. Eu comecei a fazer parte mais de contratos, eu comecei a fazer mais trabalho de licenciamento de forma autônoma, comecei a aprender mais como é que funcionava e aí eu comecei naturalmente também a entrar nessa questão da precificação. Eu me lembro que nesse caso, em 2015, eu fui para a indústria, o empreendedor recebeu um ofício do órgão ambiental na etapa de análise do licenciamento e aí ele recebeu um ofício exigindo um PGRS. E aí ele mandou esse ofício para a gente. Nós não fizemos o licenciamento, a gente só pegou essa demanda para fazer e faz parte da precificação entender exatamente o que é que você vai fazer. A gente vai falar sobre isso aqui nesse Lioncast mais detalhadamente, mas o primeiro passo é realmente entender a demanda. E para entender a demanda, eu precisei ir até o empreendimento para olhar o empreendimento, para conhecer, para ver a quantidade de resíduos que é gerado, para ver com meus próprios olhos como é que funcionava aquela empresa. Não tem como você diagnosticar e entender uma demanda sem você ir lá fazer essa primeira visita e conhecer, porque você corre o risco de você acabar diagnosticando errado, tá? Ou seja, você não entender bem o que você realmente vai fazer, porque existem PGRS padronizados, cada caso é um caso. Então eu fui lá, verifiquei, fiz toda a etapa de análise diagnóstico e levei aqueles dados para o escritório. Quando eu levei esses dados para o escritório, chegou a vez de precificar e foi o primeiro desafio que eu tive diretamente com precificação. Eu me lembro que eu cheguei num preço e mandei o orçamento para o cliente. E aí depois eu falei com o meu gerente, cara, será que eu cobrei caro demais? Será que eu cobrei barato demais? Será que eu não deveria ter diminuído um pouco o preço e tal? Enfim, isso é normal, tá? Isso é normal. O que eu sempre falo para os meus alunos que entram na comunidade LPCA Ambiental e pegam seus primeiros trabalhos? Que um dos maiores desafios é esse, especificar.
E ele se torna maior ainda quando você coloca nas suas costas o peso que você tem que acertar de primeira, tá? Porque você não vai acertar de primeira, tá? É muito difícil você acertar de primeira, chegar num preço que você diga, esse aí foi o melhor preço, o preço mais justo. Isso é algo que com o tempo você vai aperfeiçoando, tá? Quantas vezes eu já tive no campo e disse, pô, eu devia ter cobrado mais caro, porque tá dando um trabalho desgraçado fazer esse projeto aqui, era para eu ter cobrado mais caro. Mas isso acontece. Hoje eu aprendi com os erros e consigo chegar a uma precificação mais eficiente, mais representativa. Então o que eu falo sobre a primeira vez de você precificar? É você usar uma metodologia, que a gente vai discutir nesse Lioncast aqui, e você tirar o peso das suas costas de que você tem que acertar de primeira, de que tem que ser o melhor preço, o preço mais perfeito, tá? Porque você está fazendo o seu primeiro trabalho, a sua primeira precificação. Então é normal que você não acerte de primeira e com o tempo você vai aperfeiçoando isso daí. Total, é legal esse mercado de ter informação ser valiosas, e não tem como você precificar muito. Tem até uma história que é na Segunda Guerra Mundial, investiram assim milhões e milhões para fazer um avião, e a única coisa que ele fazia era sobrevoar áreas específicas que ele colocava e tirava fotos. Então com aquelas fotos todo mundo tinha informação de como é que estava o inimigo, né, de campo de batalha e tal. Então a informação naquela época valia milhões, bilhões para investir para ter aquele tipo de informação. Então hoje também é isso. O legal é que você tem o poder de precificar da forma que você quer, porque a sua informação que você tem é valiosa. Exatamente. O serviço de consultoria é um serviço que tem um valor agregado já muito grande, né? Um serviço de consultoria, uma empresa de consultoria. Por mais que você não tenha um CNPJ, mas você vai prestar um serviço de consultoria. Isso por si só já te coloca numa situação de autoridade, uma posição de autoridade que já tem um valor percebido pelo empreendedor alto, né? Vai vir aqui um profissional, um consultor que vai fazer os trabalhos aqui de licenciamento. Então já se pode esperar um valor percebido alto. E quando o Vinícius falou aí, muito bem falado, sobre a questão de você ter liberdade para escolher sua forma de precificar, isso é muito real na prática, porque a precificação vai muito também da forma com que você se posiciona no mercado. Você está se posicionando como um especialista, como um profissional que entrega um bom resultado, como um profissional que sabe divulgar o seu trabalho, e as pessoas veem aquilo ali e te colocam você automaticamente entra num patamar de autoridade, e isso te dá mais liberdade para você precificar conforme os seus critérios, tá? Uma dúvida que eu recebo muito também é o seguinte: quanto é que está o preço de mercado de um PGRS para uma oficina? Cara, e toda vez que alguém me pergunta mais ou menos assim, quando o assunto é para comparar preços que estão sendo cobrados por outros profissionais, eu sempre falo o seguinte, cara, não compare. Não baseie o seu preço pelo preço que os outros estão cobrando, porque cada um tem sua forma de cobrar, cada um tem seus custos, cada um tem sua forma de trabalhar. Se eu coloco um PGRS para você que está me escutando fazer, vai ser diferente de um PGRS que eu vou fazer. Então os custos, todos os parâmetros, eles mudam e o preço está totalmente relacionado a essas questões, esses parâmetros. Por exemplo, eu faço uma visita, talvez você precise fazer duas, talvez outra pessoa precise fazer 3, então o custo vai aumentar, o custo aumentando, o preço também vai tender a aumentar. Então cada um tem sua forma de trabalhar. O que é que você tem que se basear? É na sua forma de trabalhar, tá? É um PGRS. Você precisa fazer quantas visitas? É você, é o seu trabalho, tá? Que você tem que se basear na hora de precificar. É o seu padrão de serviço que tem que ser levado em conta. E como o Vinícius falou, você tem liberdade para precificar conforme o seu padrão, de acordo com a metodologia que a gente vai discutir aqui, algumas ideias sobre isso. Total. Eu não sei se você concorda, não entrando em confronto com o que você falou, mas meio que colocando um parêntese aí, né? Uma visão, que é, se você for entrar no mercado para entender as métricas de valor, de cobrança de preço e serviço, para você ter uma ideia e uma noção de como operar, ok, mas que isso não influencie diretamente com aquilo que você quer cobrar. Você entender, né, como é que os seus concorrentes, como é que você se posiciona, fazer um estudo de mercado, é interessante até por uma questão estratégica de posicionamento, de você entender como é que você pode se diferenciar dos seus concorrentes. Mas sobre precificação, a precificação é sua.
Você não pode deixar também que outras pessoas digam quanto é que você tem que cobrar por um serviço. Porque fulano de tal cobra R$500, eu tenho que cobrar até R$500. Não, tem empresas aqui na minha região que cobram mais barato que eu e cobram mais caro que eu. E eu nem sei quanto é que, na verdade, por um serviço que chega aqui para eu fazer, por exemplo, quanto é que o meu concorrente cobraria. Eu não penso nisso. Eu penso o que eu preciso fazer, qual vai ser meu custo, qual vai ser a minha demanda de tempo, quanto tempo eu vou ter que me dedicar, se eu vou precisar de parcerias ou não, se eu vou precisar alugar algum equipamento que eu não tenho ou não, e com base nessas informações eu faço um cálculo e chego num preço. É assim que eu faço minhas precificações, eu não me preocupo com o que fulano de tal iria cobrar, entendeu? Porque o serviço tem que ser viável para eu fazer. Não adianta eu cobrar um preço barato que vai me dar mais dor de cabeça do que benefício para fazer aquele serviço. Tem que ser um preço que vale a pena eu estar executando um serviço. Tá? E eu acho que é essa a ideia que quem está começando nesse mercado de licenciamento e vai pegar seus primeiros trabalhos e vai fazer seus primeiros orçamentos tem que ter também. Total. E agora vamos entrar de fato no conteúdo. Quais são os padrões, quais são as métricas, quais são as diretrizes que você indica que você pratica para precificar o seu serviço? Como eu falei, existem várias formas de você precificar, tá? Eu sempre gosto de falar assim porque eu não sou o dono da verdade, entendeu? Tem várias formas de se precificar e eu vou compartilhar aqui nesse Lioncast sobre precificação a forma com que eu uso no meu cotidiano e a forma com que eu ensino para os meus alunos que estão aí na comunidade, estão pegando seus primeiros trabalhos em menos de 4 meses e estão conseguindo não só chegar num preço, mas chegar num preço que eles consigam justificar para os empreendedores aprovam e contratam para fazer o serviço. Então eu vou compartilhar o que vem dando certo para mim e para os meus alunos da comunidade LPCA Ambiental. Eu já assisti algumas aulas, já dei uma olhada sobre precificação de serviços ambientais e eu vi que muita gente complica demais uma coisa que às vezes mais atrapalha do que te ajuda quando você está no início, tá? É importante você usar uma planilha de precificação, mas a sua planilha de precificação eu sempre recomendo que seja a mais objetiva possível, que seja a mais eficiente possível, no sentido de pegar as informações realmente importantes para você fazer aquele trabalho. Então, se a gente for resumir aqui as informações importantes que você tem que considerar numa precificação. Primeiro, você tem a quantidade de tempo que você vai dedicar, e aí eu vou comentar sobre cada uma delas, tá? Quantidade de tempo em horas que você vai dedicar para fazer o trabalho. Segundo, custo que você vai ter. Quanto vai te custar fazer esse projeto? Você tem que calcular isso, porque senão você pode ter prejuízo na execução do seu trabalho, tá? Necessidade de parcerias. Você vai precisar chamar alguém de formação diferente ou você vai poder assinar todos aqueles trabalhos só? Então isso você tem que analisar também. Eu sou engenheiro ambiental. Se eu vou fazer um trabalho na mineração, eu vou ter que contratar um parceiro. Então isso tem que estar dentro da minha planilha de precificação, tá? Equipamentos. Eu vou precisar alugar algum equipamento? Eu faço muitos trabalhos usando drones. Eu não tenho drone na minha empresa. Nunca precisei comprar um drone para fazer trabalhos usando drone. Quando eu preciso, o que eu faço? Eu chamo um parceiro, eu alugo aquele equipamento para fazer o trabalho, porque o custo-benefício é bem maior. Então, ó, de forma resumida e bem objetiva, galera, esses são os 4 principais parâmetros para você fazer uma precificação eficiente do seu trabalho, do seu primeiro trabalho, e com isso você vai evoluindo. A partir do momento que você pega o seu primeiro, segundo, terceiro, quarto, você vai crescendo, você vai, por exemplo, chega um momento que vai ficar mais viável você abrir um CNPJ. Quando você abre um CNPJ, você tem mais custos, você paga o contador, aí você aluga o escritório, aí você vai incluindo esses custos dentro da sua planilha de precificação, porque tem que estar também incluso, mas no início da sua carreira você tem que se preocupar com o básico para você pegar suas primeiras experiências. Lembra também que os seus primeiros trabalhos considere como um investimento na sua carreira, porque vai dar suas primeiras experiências, vai te fazer ter mais know-how, vai te fazer ter mais provas de que seu trabalho funciona, vai te fazer aprender realmente com a prática. Então vale a pena também você considerar isso como investimento dentro da sua precificação. Então, primeiro, quanto de tempo você vai dedicar para fazer um trabalho? E aí vem uma grande questão. Sabe que questão é essa, Vinícius? Não. É o seguinte, muita gente pergunta o seguinte: eu nunca fiz um PGRS.
Quanto tempo? Eu não sei quanto tempo eu vou demorar para fazer. E tá legal, realmente faz sentido. Mas se eu te perguntar agora, você que está me escutando, se eu te disser o seguinte, olha, você vai fazer um artigo para mim sobre recuperação de áreas degradadas. E você vai pegar esse estudo de caso aqui, eu vou te entregar o estudo de caso e eu quero que você faça um resumo, um artigo sobre isso. E eu vou te dar 15 dias para você me entregar esse artigo. E você vai, se você me entregar por 15 dias, eu vou te pagar X reais. E aquele valor for atrativo para você. Será que nos 15 dias você não me entrega esse artigo? Na faculdade a gente trabalha com prazo, você concorda? Você tem um prazo para entregar um trabalho. Por mais que você nunca tenha feito aquele trabalho na sua vida, você vai ter aquela quantidade de dias para organizar o seu tempo e entregar aquele trabalho. Então, galera, esse é um exercício que está no dia a dia de quem trabalha com licenciamento ambiental. Você recebe uma demanda para fazer um relatório e você tem um prazo para entregar, não é ad eterno. Geralmente os órgãos ambientais dão 30 dias para você entregar um estudo, depois que eles exigem. Então, se for um PGRS, por exemplo, que é muito comum, você tem 30 dias para entregar. Você tem 30 dias para entregar. Então, dentro desses 30 dias, quanto tempo por dia, quantas horas por dia você pode dedicar para fazer aquele trabalho? Você pode dedicar 4 horas diárias, que é meio expediente, você pode dedicar 8 horas diárias, que é meio expediente, que é um expediente inteiro. Então você vai fazer simulação e você vai testar a sua capacidade de entregar o trabalho em um determinado tempo. Isso é o dia a dia de um profissional. Então quando eu recebo uma demanda, eu tenho um prazo para entregar. Se eu entregar antes, eu entreguei antes do prazo, agora eu não posso entregar depois. Então eu treino a minha mente, eu treino minha cabeça, treino minha habilidade para entregar um trabalho naquele determinado tempo. Então se é um PGRS, se é um PRAD, um estudo ambiental, tem um tempo de referência, tem dizendo lá exatamente o que eu tenho que fazer naquele estudo. Então eu tenho 30 dias, eu vou fazer aquele trabalho. E com o tempo você vai começar a entender qual é o tempo que você demora para entregar determinado serviço. E isso vai começar a ficar mais automático na sua cabeça. Então, na sua primeira precificação, você tem que estipular um tempo. Então, se é um PGRS, se eu dedicar 8 horas diárias, será que 15 dias não é suficiente para entregar esse PGRS? Eu com o tempo de referência na mão, lendo tudo? Claro que você vai dar um preço depois que você analisa tudo isso, né? Você não chega a dar um preço na hora. Você vai analisar, mas você tem que arriscar nesse começo. Você tem que colocar um prazo para você mesmo entregar um trabalho, como se fosse um professor dando um prazo para você entregar o seu TCC, por exemplo. Você não trabalha com prazo na faculdade? Então a gente trabalha com prazo sempre no mercado ambiental. Então o primeiro ponto é esse. Estipule um tempo que você acha razoável para fazer o trabalho. Lá eu não consegui entregar no tempo certo. Velho, você está aprendendo. Tudo bem. Já no próximo trabalho que você pegar, você já não vai mais errar tanto assim. Você concorda? Então você já não vai errar. Então você tem que dar esse risco inicial, tá? Primeiro ponto é esse. Segundo ponto é o custo. Se é um PRAD, um estudo ambiental que você vai fazer, um licenciamento ambiental, você vai ter que ir uma vez lá no campo. Quanto de combustível você vai gastar para ir do seu local de trabalho, seja um escritório ou a sua casa, para o campo? Quanto de combustível? Você vai ter que alugar um veículo? Sim ou não? Você vai ter que, sei lá, pegar mais alguém para ir com você? Você vai ter que pagar um Uber, você vai ter que pagar um transporte, você vai ter que pagar um alojamento, você vai ter que pagar alimentação, vai ter que passar quantos dias no campo, quantas viagens você vai fazer para ir para o campo. Eu sei que tudo isso no início é complicado você mensurar porque é o seu primeiro trabalho, mas é como eu falei, você tem que dar um pontapé inicial. Se uma visita você está achando que não consegue dar conta, coloca 2 visitas para ir para o campo. Eu vou 2 vezes ao campo. Durante essa ida ao campo, vou passar 4 horas naquele empreendimento, se for preciso, e vou coletar todos os dados necessários. Vou levar um checklist, que existe uma metodologia para você fazer trabalho de campo, tá? Que a gente pode até falar em um outro Lioncast aqui, mas você leva um checklist e você fica lá o tempo que você julgar necessário para coletar aquelas informações que vão ser utilizadas para fazer aquele trabalho. Então, você tem que estipular quanto tempo, quantas viagens você vai fazer, qual vai ser seu custo, tá? Então, esse é o segundo parâmetro. Quanto eu vou gastar para fazer esse trabalho? Então, a gente já tem um tempo que eu vou dedicar e aqui a gente já tem o custo, quanto eu vou gastar para fazer aquele trabalho. Vem um terceiro ponto, parcerias. Eu posso assinar tudo sozinho?
Eu posso tirar as anotações de responsabilidade técnica sozinho para todos aqueles trabalhos? Então eu tenho que analisar isso. Eu vou pegar a demanda, vou ver, tem um PRAD, tem um PGRS, tem um plano de emergência, por exemplo. Eu posso fazer o PRAD e posso fazer o PGRS, mas eu não posso fazer o plano de emergência, então vou ter que contratar um parceiro. Quem são os profissionais que podem fazer? São engenheiros de segurança do trabalho. Então eu vou entrar aqui no WhatsApp, vou entrar no Instagram, vou olhar no LinkedIn, quem é engenheiro de segurança do trabalho que está aqui na minha cidade, vou entrar em contato com ele, vou ver quanto é que ele cobra para fazer esse serviço. Então, é uma análise de necessidade de parcerias, tá? Isso constantemente a gente está fazendo também. Então vai precisar de parceiro, sim ou não? Se for precisar, quanto vai ser o custo que eu vou ter que pagar, quanto é que eu vou ter que pagar para esse parceiro fazer esse trabalho comigo? Mas eu não posso assinar nada ainda. Contrata alguém, faz uma parceria com quem pode assinar. Então a gente tem estudantes dentro da comunidade que ainda não se formaram, não tiraram o registro, não podem assinar, mas já fecharam seus primeiros contratos, porque eles aprenderam a fazer parcerias da forma correta, tá? Que a gente na comunidade a gente ensina isso. Então você faz parceria, analisa isso, esse é o terceiro ponto. E o quarto ponto é material, né? Equipamento. Muita gente me pergunta o seguinte: Lion, mas eu não tenho nenhum GPS, eu não tenho nenhum equipamento, como é que eu vou fazer trabalho de campo? Cara, se você precisa de um drone, por exemplo, que é um equipamento caro e que está sendo cada vez mais utilizado dentro do licenciamento, inclusive na comunidade tem um módulo inteiro onde eu ensino você a trabalhar com drone, mesmo que você nunca tenha pego um drone na sua vida, você aluga esse equipamento, cara. Então se um drone bom, ele custa na média de 20 a 30 mil reais, você aluga esse equipamento, você vai ter um investimento lá, um custo de 1.000 a 2.000 reais para passar um dia com o drone, fazendo um trabalho, contratando uma empresa para fazer isso. E você, em vez de dar 30 mil reais no drone, você contrata alguém, você aluga o equipamento. E você gasta, sei lá, 1.000, 2.000 reais, inclui isso dentro da precificação. Quem paga é o cliente. Quem vai pagar é o cliente. Então a precificação, ele é o cálculo desses 4 parâmetros que eu estou te falando aqui. Tá? E aí você coloca isso numa planilha. No meu canal do YouTube tem uma planilha que eu ensino passo a passo como é que você faz ela para chegar no preço, para chegar na precificação lá. A gente pode até colocar embaixo do link desse Lioncast essa aula. A gente coloca na descrição aqui o link dessa aula, tá? E aí você chega num valor. Esse valor vai ser o valor mais eficiente, mais perfeito, mais ideal? Não, cara, você vai chegar num valor de referência, que partindo de um valor de referência, você tem muito mais condição de analisar se está viável ou não. Se eu te dissesse agora, olha, eu vou te pagar 5.000 reais para você fazer esse PRAD. Aí você diz assim, eu vou dar uma olhada aqui e te aviso. Você vai dar uma olhada e você vai pensar, 5.000 reais compensa para eu fazer esse trabalho? Porque você já tem um valor de referência. Agora, a partir do absoluto zero fica mais difícil. Então você vai ter um valor daquela planilha e aí você vai se fazer a seguinte pergunta: é viável para mim fazer esse trabalho por esse preço? Se for viável, se alguém chegasse me dando essa proposta, eu iria aceitar? Seria viável para eu fazer esse trabalho, assumir essa responsabilidade? Aí você tem que ter essa maturidade, cara. Isso não é nada de outro mundo, tá? E aí você diz, é viável, então vai ser esse o preço que eu vou dar para fazer esse serviço. Se no decorrer do trabalho você vê que cobrou barato demais, não tem problema, velho. Porque na próxima precificação, você já vai saber que você pode cobrar um pouco mais daquele trabalho. Então, é só isso, é tirar o peso das costas de ter que acertar tudo de primeira. Porque a gente vai desenvolvendo a nossa habilidade com o tempo e com as experiências que a gente pega. Perfeito. Então, recapitula aí os pilares. Custo que você vai ter para fazer o trabalho. Tempo. Quantidade de tempo que você vai dedicar para fazer aquele trabalho. Parcerias, necessidade ou não de parcerias. E equipamentos que você vai precisar que você não tem. Sobre essa questão do tempo, é o seguinte: como é que você coloca isso na prática com relação ao tempo? Então, eu só falei do tempo, mas não falei relacionado à precificação. Você tem o piso salarial da sua classe. Pronto, eu sou engenheiro, eu tenho o meu piso. Se eu colocar no Google piso salarial da engenharia ambiental, eu vou ter lá uma nota do CREA com o meu piso salarial de acordo com a minha experiência. É júnior, se é engenheiro júnior. Eu nunca entendi muito bem essas divisões, mas você vai ter essa precificação. Se você colocar piso salarial biólogo CR Bio, você vai ter um dado lá, não é verdade? Então você tem um valor que seria o seu piso salarial, teoricamente, seu piso salarial
para a sua classe, para a sua formação. Então aquilo ali você recebe durante 30 dias. Se você pegar esses 30 dias e colocar em quantidade de horas, então se a gente colocar 8 horas diárias, na semana tem 40 horas semanais, não é verdade? Tem 40 horas semanais, você coloca a quantidade de carga horária que você tem no mês. Então você consegue calcular com muita facilidade quanto é a sua hora, quanto custa a sua hora técnica. Se você quiser resumir ainda mais esse caminho, você pode colocar no Google o seguinte: hora técnica biólogo CRBio, hora técnica engenheiro CRBio, hora técnica geógrafo. Aí você coloca a sua formação. Você vai ter os valores lá e você analisa aquele que estiver dando conselho, tá? E aí você vai estimar a quantidade de horas que você vai dedicar para fazer o trabalho. Por exemplo, vou dedicar 4 horas diárias durante 15 dias. Isso dá quanto em horas? Então você tem o valor da sua hora e você tem a quantidade total de horas. Você pode fazer seu valor por dia, entendeu? Então, por semana, tá? E aí você consegue botar um valor para aquele tempo que você vai dedicar, para você considerar na sua planilha. E aí você calcula a planilha de acordo com a aula que vai estar na descrição aqui embaixo, beleza? E aí você consegue chegar no valor e fazer o que eu acabei de falar aqui. Teve uma pergunta aqui interessante do Wagner. Ele perguntou o seguinte: é legal pedir algum valor antes ou fazer um parcelamento? Cara, isso aí vai depender de cada caso. Forma de pagamento, né? Forma de pagamento é interessante, tá? Porque forma de pagamento também é um fator que pode deixar a tua proposta mais atrativa ou não, tá? Então, como é que eu faço e como é que eu ensino para meus alunos? Porque eu só ensino para meus alunos o que eu faço no meu dia a dia e dá certo, tá? Então, o que é que eu ensino para meus alunos? Quando é um contrato pontual, que aí a gente tem 2 tipos de contratos, ele já é um outro tema de outro Linecast, tipos de acordos e contratos na consultoria de licenciamento. Quando é um contrato pontual, ou seja, que é um serviço pontual para você fazer, por exemplo, um PGRS, um PRAD, é um trabalho assim pontual que você vai fazer, eu sempre recomendo que você peça um valor antes, um valor de 50%, dependendo do valor total. A partir do 5º dígito, talvez você pode diminuir um pouco mais essa porcentagem. Por exemplo, um contrato de 10 mil reais, você pode pedir uma entrada um pouco menor de 50%, pode ser 4 mil reais, e parcelar os valores em parcelas iguais na negociação com o próprio cliente. Qual é a parcela que você acha interessante pagar para a gente fazer esse trabalho? Ele vai dizer: olha, eu queria pagar em torno de 500 reais a 800 reais. Se for viável para você, você aceita a proposta do cliente dessa. Se não for, você diz: olha, eu vou fazer o seguinte, você dá uma entrada menor e a gente faz uma parcela de tanto. Isso é conversa e negociação. Mas sempre peça um sinal, sempre peça uma entrada. Porque além de ser um faturamento que você vai ter, beleza? Também é uma forma do cliente se comprometer a honrar aquele contrato até o final. Porque ele vai, toda vez que você cogitar a possibilidade de dar uma pausa, ele vai pensar: pô, mas eu já paguei X mil reais, eu vou parar agora? Entendeu? Então, esse valor de entrada é benefício para você, porque você vai faturar, e também é uma forma de você fortalecer ainda mais o compromisso que ele vai ter com você nos pagamentos, em honrar aquele contrato. Porque quando a gente fala de contratos de licenciamento, às vezes são contratos que duram 1 ano de validade, contratos que duram 2, 3 anos, 6 meses de validade, são contratos de médio e longo prazo. Então a gente tem que estar tendo ferramentas sempre para manter aqueles contratos sendo vigentes durante o tempo de vigência deles, tá bom? E o cliente sempre pagando aquilo ali e fazendo aquele contrato estar vigente, tá? Outra ferramenta interessante para isso é você colocar penalização no contrato caso ele queira interromper o contrato. Você faz um contrato de 1 ano, de um acompanhamento, por exemplo. O que acontece se ele quiser destratar com 5 meses? Então, às vezes, em alguns casos, é importante você colocar algumas penalizações, tanto para você como para ele, porque você também pode dizer: não, eu não quero mais continuar com esse contrato. E aí, como é que vai ficar? Então tem que ter uma penalização para ambos os lados. E na comunidade a gente tem modelos de contratos que a gente tem todos esses casos, né? A gente tem um advogado que analisou todos os contratos, colocou essas penalizações, e o pessoal lá da comunidade tem todos esses modelos aí para só adaptar ao seu caso. Perfeito. Teve uma pergunta aqui, não está tanto no tema, mas eu acho interessante de ler. De como e onde captar as melhores parcerias. Cara, hoje a gente tem uma ferramenta, né, que é assim essencial e extremamente importante para fazer parcerias, que é o nosso próprio celular, né? Tem outra também.
Qual? A comunidade LPCA A comunidade LPCA ambiental. Show de bola. Mas a gente vai falar da comunidade também. É o seguinte, cara, hoje em dia os profissionais estão em grupos de WhatsApp, os profissionais estão em grupos de Instagram, estão em grupos de Facebook, estão em grupos, estão no LinkedIn. Cara, hoje para você ter acesso a um profissional, independente da formação dele, é relativamente fácil. Você concorda? Então, quando eu preciso de uma parceria, eu simplesmente abro meu celular, dou uma olhada nos meus grupos do WhatsApp, que eu tenho grupos de WhatsApp de network, tá? Então procure estar dentro de grupos de network no WhatsApp, tem vários aí, de profissionais da sua área, da sua região, que você pode estar sempre entrando em contato com o pessoal. Procure fazer parte de grupos de Facebook, de profissionais que são da sua região, ou mesmo que não sejam da sua região, mas que sejam de formações semelhantes, porque hoje em dia, essa pandemia nos ensinou que não necessariamente a gente precisa estar presencial para poder fazer uma parceria, né? Às vezes eu já fiz parcerias com profissionais que estavam em outros estados, a gente fez trabalhos juntos por videoconferência, eu fiz filmagens da área, mostrei para ele deu uma olhada. Então tudo isso veio para facilitar, essa tecnologia veio para facilitar, inclusive, os nossos trabalhos em parceria. Eu não preciso ir até onde você está agora para a gente fazer um trabalho junto, por exemplo. Tá? Você pode entrar em contato com um profissional, marcar uma reunião por videoconferência e ver a possibilidade de fazer umas parcerias mesmo que você não esteja colado na mesma cidade que a outra pessoa, entendeu? Então o melhor local é esse, cara, você estar antenado onde os profissionais estão, tá antenado no Instagram, tá dentro dos grupos Facebook, WhatsApp e tá em contato com quem atua na sua área, na sua região. Acho que dessa forma você não vai ter problema para ter parcerias. Tá? E a comunidade LPCA ambiental? E a comunidade LPCA ambiental, cara, porque qual é a grande sacada da comunidade? A grande sacada da comunidade é que não é só aula, eu sempre falo isso. Eu não acho que dar um monte de aula para você assistir vai fazer você chegar no resultado, que é pegar os primeiros trabalhos em menos de 4 meses. Não acho, tá? Porque se fosse assim, tanto de aula que tem no YouTube, você conseguiria fazer também. Mas uma das grandes sacadas que tem na comunidade é o network que tem ali dentro. A gente tem um grupo dentro do Telegram, 24 horas o pessoal está interagindo. Então quando surge a possibilidade, a pessoa chega lá e diz, olha, eu estou precisando de um engenheiro florestal, fala comigo no privado. E aí o pessoal já começa a engajar. Estou precisando de um biólogo, estou precisando de um engenheiro ambiental. E dentro da própria comunidade a gente tem uma rede de network. Todos os profissionais que envolvem essa parte ambiental, desde gestores, técnicos, engenharia que envolve a parte ambiental, a gente tem dentro da comunidade. Inclusive, eu acho legal a gente fazer até um Lioncast, tudo sobre a comunidade LPCA ambiental. É show? Vamos fazer, porque a gente tira um cara de dúvida, né? Total. Legal. Mas é isso. É você estar em grupos, no meio de pessoas que falam a mesma linguagem que você. E hoje em dia isso não é tão difícil. Na minha época, lá em 2014, 2013, era complicado. Porque, primeiro que não tinha, né? Grupos que engajassem tanto como tem hoje. E segundo que a galera era muito egoísta, né? A galera não gostava de compartilhar conhecimento. É difícil a gente ver alguém ensinando de graça alguma coisa para alguém, tá? Coisa que hoje em dia esse cenário vem mudando muito, né? Tem pessoas que como nós aqui, né? A gente chega, dá conteúdo para vocês e isso tudo vocês têm que aproveitar, porque isso aí é um diferencial que vocês estão tendo. Por exemplo, da minha época, que eu nunca tive essa oportunidade que vocês estão tendo agora. Inclusive, eu acho que para fortalecer mais ainda essa corrente de troca de informação, a gente está querendo planejar uma semana inteira para chamar alguns nomes dentro do mercado ambiental que gostam de compartilhar e ajudar as outras pessoas para a gente fazer uma troca de experiência bem legal. Eu acho que vai ser massa. Inclusive, quem estiver assistindo, coloca um nome aí também que você segue, assim como o Lion, que talvez possa ser uma parceria interessante para a gente fazer uma live junto e todo mundo passar um pouco do conhecimento para o outro e assim cada vez mais vocês mesmos aprender, né? Com quem vocês gostariam que eu fizesse uma live aqui? Tá? Coloca aí nos comentários ou então manda lá no meu direct. Com quem vocês gostariam que eu fizesse uma live aqui sobre algum tema relacionado ao mercado ambiental? Interessante. Cara, então é isso. A gente já está com mais de 40 minutos aqui imerso nessa conversa. Lá você quer deixar um ponto final aqui para a galera do Instagram, para a galera que está nos assistindo aqui no Lioncast, no YouTube ou no Spotify, iTunes, Duna, a gente vai chegar lá, já já.
nessas plataformas de streaming, só de áudio. E dê um tchau pra galera, diga aí uma referência que você possa dar, quais são os primeiros passos que ele deve tomar na parte de precificação, alguma outra aula que você quer indicar a eles que possam ajudar ou não nessa parte prática. Acho que seria até legal a gente gravar um conteúdo precificando na prática. Legal. Eu poderia pegar um trabalho real e e mostrar o tintim de como você fez para precificar para esse conteúdo. Se vocês gostaram da ideia, fala aí que eu acho que vai ser legal. Coloca aqui no comentário. Seria interessante. Como é que precificaria um PGRS, um PRAD? Seria legal assim, pra gente mostrar na prática para vocês, né? Bem legal. E o que eu deixo aí pra galera é o seguinte: tirem o peso das costas de vocês, que vocês têm que ser perfeito do início ao fim, velho. Eu tô nesse mercado há 7 anos, eu erro hoje ainda. Tem coisa que eu não sei fazer, velho, e tá tudo bem. Então, tirem o peso de vocês na precificação, por exemplo, e vocês terem que fazer a precificação mais perfeita do mundo, que não existe isso, velho. Vocês vão errar, vocês vão ter medo. Na hora de conversar com o empreendedor, de apresentar as primeiras propostas, vocês vão ficar nervosos. E é assim mesmo que a parada funciona, velho. É assim que o medo e o nervosismo que você sente não é algo que você tem que vencer e fazer eles parar de existir. É algo que você tem que aprender a conviver com eles. E mesmo que eles estejam lá te acompanhando, porque isso vai fazer você crescer dentro desse mercado, crescer como pessoa, crescer como profissional. Então, quando chegar a oportunidade de fazer as primeiras precificações, usem a metodologia que está aqui na descrição, ou então usem uma metodologia que vocês viram, que vocês acharam legal também, e tirem o peso das costas de vocês de ter que acertar de primeira, velho. Não tem problema se vocês errarem, não tem problema. Façam o trabalho, ganhem a experiência, façam o projeto, que na próxima vocês vão ver que vocês vão ter mais habilidade, vão ter mais confiança, e é assim que a gente cresce todos os dias, beleza? Que massa, a gente vai ficando por aqui. Nosso Lioncast foi muito irado. Agradeço bastante a participação da galera no Instagram e a galera aqui do YouTube. Diga tchau. É isso, galera. Vão acompanhando aí os conteúdos. A gente todo dia tem coisa nova aqui no canal do YouTube, tem coisa nova no canal do Instagram, tem coisa nova no canal do Telegram. Então, vocês estão vacilando se vocês não fizerem parte aqui dessa rede de conteúdo gratuito. E deixa um like se você gostou. Se você não gostou, deixa um dislike, mas não fica parado. Faz alguma ação. Comenta aqui embaixo também algum tema de Lioncast que você gostaria que a gente se aprofundasse pra caramba aqui e trouxesse pra vocês. Beleza? Então a gente vai ficando por aqui. Valeu! Valeu!